Eu estava há poucos instantes aqui no plenário do Senado, onde está prestes a iniciar os debates para a votação da reforma trabalhista. Essa é uma semana decisiva para o trabalhador brasileiro. É uma semana onde ela se iniciou ontem com a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da admissibilidade da denúncia contra o Temer, da primeira denúncia contra o Temer. O parecer do relator foi extremamente correto, estruturado, embasado nas denúncias que foi feita pelo Ministério Público. O que se lamenta é que o defensor, o advogado do presidente, venha aqui a essa casa e não prove ou comprove nada das suas arguições sobre a condição da denúncia não prosperar. O que ele diz e alega como sua tese, a sua base de fundamentação, é que a gravação ela foi feita de forma ilegal. Ilegal porque ela é válida, ela foi correta, e a própria jurisprudência do Supremo já disse que desde 97 as gravações, mesmo sem o consentimento de uma outra parte, ela é prova legal. Mas o que deve ser examinado não é se foi gravado com conhecimento ou desconhecimento do presidente. O que deve ser levado em consideração é que essa gravação, comprovada pela Polícia Federal, não houve nenhum corte. Essa gravação não foi editada. Essa gravação é verdadeira. Ela exprime a conversa que houve e se iniciou na calada da noite no Palácio dos Planaltos, onde ele inclusive alega o advogado que não foi na calada da noite. Ora, se 11 e pouca da noite, faltando uma hora para começar o amanhecer, já madrugada não é calada da noite, ninguém sabe mais o que é calada da noite. Uma gravação que foi oriunda dessa conversa, que ele chegou na calada da noite, nos porões do Planalto, com um nome falso de uma outra pessoa, porque era falso, porque não era o nome dele, entrou para, segundo a defesa, conversar assuntos de Estado, assuntos de interesse da economia brasileira, com uma pessoa que nitidamente de conhecimento público estava sendo investigada. E o assunto que foi dito, que foi objeto da conversa, sequer foi tratado. Então, o advogado faz aquilo, tenta desqualificar a gravação e o Ministério Público porque ele não tem argumento contra fatos, não há argumento, não há como desconstruir o que foi efetivamente mostrado para a sociedade brasileira. E o que foi mostrado é que o Temer é chefe de uma quadrilha, é que ele recebia propina de forma indireta através de um dos 5 homens mais próximos a ele de confiança, como ele mesmo declara, que é o Rodrigo Rocha Loures, e que de fato recebeu. Todo mundo viu a mala, todo mundo viu o dinheiro, e ele entregou o dinheiro, R$500 mil por semana, durante 20 anos. Quantos milhões de reais não seria essa propina? Portanto, a semana começou com essa leitura e, a partir de amanhã, quarta-feira, a comissão volta a se reunir para o debate. Vão ouvir todos os deputados que se inscreveram, dos 132 membros, mais 20 deputados que não são membros, mais as lideranças, e aí a gente acha que até sexta-feira essa votação estará sendo efetivada na Comissão de Constituição e Justiça. E um outro ponto dessa semana também importante para o trabalhador brasileiro é tranquilamente, entre aspas, porque não tem nada de tranquilo nisso, é a votação que nesse momento está aqui ocorrendo ao lado no plenário do Senado sobre a reforma trabalhista. Não há como nós aceitarmos uma mudança nas regras do jogo. Não há como nós aceitarmos a retirada de direitos trabalhistas já consolidados. Não há como nós aqui aceitarmos que a CLT, duramente trabalhada e
votada e transformada em lei, ela seja agora rasgada. Aqui eles precisam de 41 deputados, senadores, corrijo, 41 senadores. O que se observa é que o próprio governo já teve manifestações claras de 17 dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho que pedem que essa reforma não seja aprovada. O próprio Ministério Público já fez uma análise e aponta 12 mudanças nessa proposta que violam os princípios básicos da Constituição, ferem os direitos constitucionais do trabalhador. E essa reforma trabalhista, enfim, ela é inconstitucional. Ela não pode ser aprovada. Ela sendo aqui aprovada no Senado, que o governo está tão apressado em aprovar, exatamente para pagar esta conta do golpe, porque este golpe foi quem? Foi patrocinado pelos grandes empresários, pelo capital financeiro ruim. Não é o capital financeiro pequeno do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, é o capital financeiro predatório das grandes empresas, o capital financeiro internacional. Então é eles que o Temer deve essa conta. Por isso essa urgência aqui de passar essa reforma trabalhista. Por isso a urgência de tentar passar urgentemente aqui na Câmara a votação dessa solicitação de abertura de processo contra ele, que, voltando ao tema inicial, aonde o relator foi muito claro, tem denúncias graves contra ele, tem denúncias graves, há realmente condição de ser aberto o processo contra ele e ser realmente avaliado com profundidade em tudo isso. Portanto, ele tem pressa com isso, ele quer provar, quer mostrar força, quer pagar essa conta com o capital. Então é uma semana decisiva muito forte. Voltando aqui ao assunto inicial, eu queria compartilhar com vocês da situação, o que vai acontecer, por exemplo, voltando aqui à questão dessa votação que vai haver da CCJ aqui. Se isso acontecer, e aqui o plenário referendar que nós acreditamos que vai acontecer, ele vai voltar para o Supremo e ele vai ser afastado por 180 dias para se defender. Se isso, na votação, for comprovado e votado pelo afastamento definitivo dele, que é o afastamento temporário, não é? Aí o Rodrigo Maia, que assume, que é o primeiro da sucessão, terá 30 dias para buscar uma eleição indireta, que nós não concordamos, porque nós achamos que o correto para o país nesse momento crítico dessa crise política, econômica, institucional, ética, seria realmente uma eleição direta, porque nós sabemos que a maior parte dos membros deste Congresso estão aqui realmente enrolados aqui dentro dessa crise e dessas denúncias que afetam diretamente o presidente. Portanto, não há lógica de se eleger um presidente por quem está enrolado, por quem está todo comprometido com esse processo. Então, a gente entende que é uma semana muito importante para o país, muito importante para o trabalhador e trabalhadora brasileira, muito importante para a sociedade. Por último, eu queria fazer um comentário aqui desse governo golpista, desse governo que não cumpre acordo, sobre a questão do Fundeb. Eu falei ontem que a nossa bancada, a bancada maranhense, que é uma bancada unida, que está aqui sempre em defesa dos interesses do Maranhão, negociou com o representante do ministro Embaçaí, que representava o presidente, de que esse ajuste no Fundeb, na educação, não seria debitado dos estados e dos municípios de uma única vez, que seria o correto. Se impede que pagou a mais, não obstante se reconhecer que o próprio governo deve aos municípios, deve ao Estado, muito mais do que ele está cobrando agora, e ele não paga, ele está se negando a pagar, seria uma divisão, pelo menos lógica, para não afetar tanto os professores de educação dos estados e dos municípios. Isso foi acertado com a bancada maranhense, mas não foi cumprido, o governo agora debitou todo o dinheiro, e aí, mostrando claramente que não cumpre acordo, né, fez com que a bancada se reunisse imediatamente. A bancada está indo agora no Palácio do Planalto com uma reunião com o Temer
para poder cobrar dele, exigir dele que ele cumpra o acordo. Eu particularmente preferi ficar aqui no debate aqui da reforma trabalhista aqui no Senado. Não me sinto bem em visitar um presidente que eu não reconheço como presidente, um presidente golpista, um presidente que está lá sem ter um voto, um presidente que está sendo acusado de ser chefe de uma quadrilha, um presidente que já tem mais 2 acusações prontas para entrar aqui, formação de quadrilha e obstrução da justiça. Um presidente que, pela primeira vez na história do Brasil, está na presidência respondendo a pelo menos 3 crimes, com fortes indícios, provas contundentes de que ele é um criminoso. Não me sinto bem aí. Me sinto representado pela nossa bancada que está unida, que com certeza vai estar lá. O que ele quer é chamar os deputados para cobrar a fatura. A nossa bancada, com certeza, tem a consciência suficiente para não negociar nada. Mas eu não me sinto bem, e aqui eu quero justificar a todos aqueles que estão me ouvindo e me vendo nesse momento, que a minha ausência deve apenas a isso. Não me sinto bem estar de frente a um presidente da qual eu não reconheço com legitimidade, principalmente alguém que é acusado de corrupção passiva, formação de quadrilha e obstrução da justiça. Por isso, eu torço que a nossa bancada, que vai estar toda ela praticamente lá, bem representada lá pelo nosso coordenador, o deputado Rubens Pereira Júnior, que vai estar lá exigindo, cobrando desse presidente, que ele cumpra com o acordo que foi feito com a bancada do Maranhão e que ele divida e parcele esses recursos pelo menos em 10 a 12 vezes, para que ele não prejudique a educação brasileira, especialmente a educação do Maranhão, tanto quanto ele vem prejudicando, inclusive com essa reforma na educação que ele vende aí nas suas propagandas como algo muito bom, que não pode ter sido bom porque não ouviram os professores, não ouviram os alunos e não ouviram fundamentalmente aqueles que realmente interagem na educação, são responsáveis por ela. Não poderia se ter uma reforma desse tamanho sem que isso fosse amplamente debatido de forma democrática. Portanto, essa é a semana que está se iniciando e nós vamos esperar que daqui para o final da semana nós tenhamos, em primeiro lugar, essa reforma não passando aqui no Senado. E, em segundo lugar, que a comissão vote, olhe para o ano que vem, respeite o eleitorado, respeite a vontade do povo brasileiro que não quer Temer na presidência. E realmente, de forma isenta e justa, respeite acima de qualquer coisa a Constituição brasileira e vote pela admissibilidade da denúncia dele, para que aqui no plenário nós possamos, nesses próximos dias, também consolidar essa votação e se iniciar esse processo de retirada deste chefe de quadrilha do governo brasileiro.